O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Spoiler, o fim do estado da Guanabara foi um desastre para a cidade do Rio de Janeiro. Tipo, cariocas concordam com isso. O fim do estado da Guanabara fez o seguinte: o Rio de Janeiro sempre foi um estado pobre. A Guanabara sempre foi um lugar muito rico. Misturou os dois, deu merda. No Rio de Janeiro, a tranquilidade pode ser o maior sinal de que algo está muito errado. Entre ruas aparentemente tranquilas, mercados movimentados e novas construções, existe um poder invisível que organiza a cidade sem precisar mostrar a força. O que começou como promessa de proteção, hoje decide quem pode trabalhar, onde você pode morar e até quem merece ser atendido num hospital. Mas como essa estrutura criminosa nascida em bairros esquecidos conseguiu se infiltrar tão fundo no cotidiano do Rio? E o que é o paradoxo do Rio de Janeiro? O Tyler só faz esse vídeo porque ele mora em Novo Hamburgo, né? Antes de entender isso, é preciso voltar ao começo e descobrir como a cidade se acostumou Maldita seja a mão brochável do estado, né? a ser controlada por quem deve. O Rio de Janeiro exala o cheiro de um império em ruínas. É um império caído. É o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, que colapsou. É o Império do Brasil que ruiu, sabe? Esse é o Rio de Janeiro, uma cidade em ruínas. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, tem um estoque gigantesco de vídeo para você assistir acesso antecipado. Vale a pena e é barato. Então, continuando. Deveria combater. E eu acho que os dois grandes erros. Primeiro, permitir a proliferação de favelas, tá ligado? Deixar que as favelas se expandam. Isso é um processo que deveria ter sido impedido na década de 60, que já tinha muito favela já nessa época. Deveria ter sido impedido lá, sabe? Política higienista mesmo. Não vai ter favela, não, tá ligado? Força do Estado. Mas ter tirado a capital federal da Guanabara e ter levado pro meio do Planalto Central foi um desastre também, sabe? São tantos erros, são erros de décadas, são décadas de negligência e cagadas, e Brizola veio pra bater o último prego, sabe, pra decretar a decadência final da cidade. Tipo, foi no News que eu participei, tava todo mundo lá, tava eu, o Junito, o Renan, o BH, o Antum, todo mundo falando lá. E eu acho que deveria ser não a prioridade, tá ligado? Nossa, o objetivo número 1. Mas estar entre a lista de 15 prioridades a restauração do Rio de Janeiro, ao seu status de cidade, sabe? Porque hoje ela não é uma cidade, ela é algo que existe ali largado, as traças. Tipo, porque, mano. Não dá, cara. É a segunda maior cidade do país, cara. E a cidade mais importante do Brasil. Tipo, não tem como deixar essa merda na forma, do jeito que tá, sabe? Campo Grande é o Mesmo achando o Rio de Janeiro um lugar de merda, mas, sabe, não dá pra deixar como que tá. bairro mais populoso do Rio de Janeiro. E foi ali, entre ruas largas, conjuntos habitacionais e comunidades esquecidas pelo Estado, que nasceu uma das formas mais sofisticadas de organização criminosa do país, a milícia. Nos anos 90, o Rio vivia uma crise profunda de segurança. O tráfico de drogas se espalhava, o poder público mal chegava nas periferias e a população se virava como podia. Foi nesse cenário que grupos formados por policiais e ex-policiais começaram. Cara, eu não conheço uma pessoa que foi pro Rio de Janeiro para a parte civilizada da cidade e não voltou lá com um sorriso na cara. Não conheço um que fale que dar rolê no Rio de Janeiro é ruim. Não conheço um. Mas óbvio, é a parte civilizada, sabe? Bairro rico. Saiu dali um inferno, sabe? Começaram a organizar a segurança nos locais onde moravam, cobrando uma espécie de taxa O Rio de Janeiro seria a nossa reconquista, né? Eu acho que seria um momento icônico, reconquistar a cidade do Rio de Janeiro. de proteção dos Porque o restante do estado não é tão problemático assim. comerciantes e moradores. Era o início de algo que foi visto com bons olhos por parte da população. Afinal, era um tempo em que o medo do tráfico era maior do que o medo de qualquer outro tipo de controle. Esses grupos surgiram como uma espécie de solução comunitária para o problema da violência que assolava os cariocas naquele período. Um morador entrevistado conta que várias cenas do Tropa de Elite 2 aconteceram ali onde eu moro. Assassinato de motorista de van, miliciano que virava vereador e depois morria. Com o tempo, a lógica da segurança foi virando negócio, e o negócio cresceu rápido.
O transporte alternativo, por exemplo, virou a principal fonte de renda. O transporte alternativo no Rio é composto principalmente por vans e minivans que circulam. Tipo, pega uma favela carioca, sabe? Que é no morro. Tipo, eu acho que, infelizmente, um processo de remoção desse povo e realocação para locais próprios, Starlink mesmo, Comiblock, é muito caro. Talvez demolir as casas que estão em condição extremamente precárias, as piores casas têm que ser demolidas, as que estão em locais de risco também demolidas, o restante revitalizar, levar a civilização para aquele lugar e, sabe, reeducar o povo. Seria um processo bom, depois todo mundo, né? Os vagabundos. Tipo, mata os vagabundos, depois realoca quem não pode morar ali, leva pro Comiblock mesmo, porque, sabe, pessoas vão ter que ser realocadas, e quem ficar ali, a gente civiliza aquele lugar. Sabe? Vamos deixar bonitinho. Make Rio de Janeiro favela. Let's make Rio de Janeiro favela Greek. É isso. Vamos. Processo de grequificação da cidade do Rio de Janeiro. Sabe? Eu acho que é um processo que seria fácil. Vamos tocar esse projeto aí. Deixar aquela bonita. Sabe? Vamos arrumar aquele buraco. Porque realmente vai ser muito inviável você realocar, sei lá, 5 milhões de pessoas. Sei lá quantos favelas tem no Rio de Janeiro. Mas o valor obsceno, sabe? Infelizmente. Circulam em rotas populares sem o mesmo controle rígido aplicado aos ônibus públicos. Virou um sistema controlado por milícias e traficantes. O greco carioca vem aqui. Que cobram taxas, exploram motoristas e usam É 1 milhão? Impossível realocar essa porra. violência para manter o domínio sobre as rotas, com a complacência de parte do poder público. O transporte alternativo é tão importante que já gerou disputa. Em certo momento, lideranças rivais começaram a brigar por rotas, cobrando taxas e ameaçando uns aos outros. Em uma escuta registrada à época, uma das lideranças deixa claro que o domínio do transporte era uma questão pessoal e econômica. Eles têm que devolver o que é meu. Não vou medir consequência, não. E não é só isso que eles controlam. A cobrança de taxas também se espalhou. TV a cabo, internet, gás, cesta básica, venda de imóveis e máquinas caça-níquel. Nada escapava da estrutura montada por esses grupos. A CPI das milícias, instaurada em 2008, revelou como essa transformação aconteceu. Eles precisavam de recursos financeiros e começaram a explorar determinadas atividades, entre elas o transporte alternativo, que é a principal fonte de recursos financeiros dos milicianos. É muito legal, né? A Constituição de 88 que te impede de fazer qualquer coisa, né, bicho? E não há um incentivo, né, bicho? Tipo, qual que é o incentivo que você tem pra ir destruir esses caras? Nenhum. Você vai morrer no processo. E quanto mais dinheiro girava, mais influência política eles ganhavam. Algumas lideranças locais começaram a se candidatar e conquistar mandatos. Era a milícia entrando para a política, com o apoio de moradores e de redes organizadas nos próprios territórios. Eles são parte do Estado, né, cara? São elementos que vivem em simbiose com o Estado brasileiro. Como que você elimina essa bosta? Essa articulação entre segurança, Não, jamais farei live em horário de gente normal. Já desisti desse sonho. economia e política criou uma nova forma de controle territorial, um modelo que misturava ameaça e conveniência. E foi se tornando comum ver figuras ligadas Não, cara, fazer cidade planejada no interior do Mato Grosso é desumano e idiota. Esses come-blocks tem que ser no Rio de Janeiro, tem que ser na cidade do Rio de Janeiro, sabe? Que a vida dessas pessoas é ali. Não dá pra você não, vou pegar esse povo e levar pro interior do Mato Grosso. Não dá. Tipo, isso não. Tipo, essas pessoas têm que estar lá. Tem que ficar lá, sabe? Você mora no Rio, você vai receber uma casa no Rio e tem que ser bem localizado. Não pode ser tipo na que pariu. Não, tem que ser lá. Que a vida dela é lá. Então não precisa remover essa pessoa dali. A não ser que ela queira. Aí beleza, aí a pessoa recebe um valor e vai pra que pariu. a esses grupos disputando eleição, virando representantes oficiais, enquanto mantinham o controle da segurança informal das suas áreas. Quando algumas das Cheiro de pneu! mais conhecidas Obrigado, Alice. Valeu pelos 10 contos. Alice Yagami tipou R$10, meu estado onde eu vivi por 29 anos. O Rio é lindo, mas tem tantos problemas. Latufa, Zona Norte e São Gonçalo com a Lapa junto, resolveu. KKK, vou dormir. Ou seja, a solução da Alice é mais ou menos a solução que o soldado imperial da Prússia mandou, né? Soldado Imperial da Prússia tipou R$10.
Uma solução simples para acabar com as favelas. https://www. Tagging map, northeast. Follow me. Nossa, agora eu fico com vontade de jogar essa p. Affirmative. Conhecidas foram presas, outras assumiram. E a tática mudou. Os novos chefes passaram a atuar de forma menos escancarada. Menos armas à mostra, menos discurso de combate ao tráfico. Mais foco em expandir os lucros. A milícia continuou eficiente no controle moral do território, mas sofisticou suas atividades econômicas. Mas foi quando uma nova geração assumiu o comando que a milícia realmente mudou de cara. Diferente dos antigos líderes que vinham das forças de segurança, alguns desses novos chefes vinham diretamente do tráfico e trouxeram com eles uma outra lógica. A partir daí, o discurso moral de proteger a comunidade foi ficando para trás. Começaram a surgir acordos entre Cara, tanto que nessa época, eu não vivi essa porra, mas há uma vaga memória da minha infância que havia uma certa romantização na milícia. Tipo, tinha uma romantização em que miliciano bom, traficante mal, sabe? Por algum tempo essa visão escrota existiu, mano. Tipo, cara, hoje isso é literalmente impensável, fazer essa divisão entre, não, miliciano é bom, traficante é mal. Tipo, caralho, sabe? entre milicianos e traficantes. O comércio de drogas voltou. Sabendo, por exemplo, essas casas nesses morros aqui, toda essa galera tem que ser realocada mesmo, cara. Não tem como deixar aí, velho. Sabe, a maior parte deve estar em condição prestes a colapsar. Tipo, não dá, velho. Em alguns territórios. A milícia, que antes dizia combater o crime, passou a fazer negócio com ele. Agora aqui, por exemplo, essa favela é plana. É relativamente plana, né? Não sei onde que é isso daqui. Aqui dá pra revitalizar, sabe? As construções em situação prestes a colapsar vão ter que ser demolidas, mas, tipo, dá pra você tratar esse lugar, tá entendendo? Tem lugares, por exemplo, esse morro aqui não parece ser tão escroto assim, sabe? Lugares e lugares. Acho que aí é um estudo que eu nunca vou me dar o trabalho, porque eu sou um palpiteiro de internet. E pior, Você tá entendendo? começou a funcionar como uma franquia. Grupos menores podiam atuar sob a bandeira do grupo maior, desde que repassassem parte dos lucros. Eu estou querendo dar uma solução humana e civilizada, rapaziada. Calma lá. O processo de reeducação vem depois. A firma funcionava como uma milícia guarda-chuva, cobrando taxas de proteção dos pequenos milicianos. Mas aqui é onde as coisas começam a se misturar. A prioridade é acabar com o crime, depois a gente se resolve. A fronteira moral que existia entre tráfico e milícia se modifica cada vez mais, o que não significa que eles se tornaram a mesma coisa. Inclusive, existem disputas entre eles. Quando encontram bocas de fumo, os milicianos avançam a golpes de metralhadora para ocupar o território e mercadejar a droga. A disputa entre milicianos e traficantes pelos pontos de venda tem sido particularmente violenta, e o modelo acabou se espalhando. Foi da zona oeste para a Baixada, de bairros populares para áreas cada vez mais estruturadas. O cidadão que não estava nas comunidades da milícia também começou a sentir os efeitos de um estado paralelo. E o mais impressionante, mesmo com todas essas transformações, muita gente ainda via esses grupos como os responsáveis pela ordem. Isso porque o Estado nunca se fez presente de verdade nessas comunidades. Mas a história, que começa com a promessa de proteção, termina com um sistema completo de dominação, política. Tipo, Bruno Browner, manda pros 10. Deixa eu ver o que você mandou. 022206783. Eu mostro. A gente tem. Você tem noção que a gente vive num país em que a segunda maior cidade deste território gigantesco, mais da metade dessa cidade, de 11 mil, quase de 7 milhões de habitantes, vive sob ditadura? Eles vivem sob um regime autocrático, sabe? Parasitário, a última potência. E é isso, há décadas disso. Desde há pelo menos 40 anos disso. Há 40 anos, pelo menos 40 anos, metade da segunda maior cidade do seu país vive sob uma ditadura. Sabe? E uma ditadura real, em que, sei lá, xinga o dono do morro. Você vai ser morto. Da mesma forma que você seria morto, sei lá, em Pyongyang. Tipo,
Mesmo, é uma ditadura real. E nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. O Rio de Janeiro é bem legal, porque se a gente pegar o mapa dele e soltar uma bomba nuclear, digamos, bem aqui, esse seria mais ou menos o tamanho da cratera que ia ficar caso ela tivesse 100 megatons de potência. E essa seria a dimensão máxima da bola de fogo. Aqui dentro, tudo seria vaporizado. Olha que legal. E aqui a maioria das casas residenciais seriam ainda destruídas. Puxa, que legal, né? E por fim, nesse espaço maior ainda, daria para janelas de vidro ainda serem quebradas. E veja como isso aqui é uma grande justiça. Porque se você prestar atenção bem aqui, haveria uma pontinha de Minas Gerais sendo afetada. E Minas Gerais não merece isso. O Rio de Janeiro é bem legal. Totalmente solução final do Figueiredo das ideias, mano. Tomar no cu, ponto comum. Não, é ponto comum. É ponto comum, né? Econômica e cultural. E esse é só o começo, porque o que foi criado em Campo Grande hoje afeta toda a cidade do Rio de Janeiro. O que começou como um modelo de proteção comunitária cresceu rápido, muito rápido. E hoje o domínio miliciano não é mais uma questão de bairro, é uma forma de organização da cidade. Segundo o levantamento da Fundação Heinrich Böll, esses grupos controlam ilegalmente ou cobram taxas extorsivas sobre os mercados de serviços essenciais, como água, luz, gás, TV a cabo, transporte e segurança, além do mercado imobiliário. E isso tem um impacto direto na vida de milhares de pessoas, porque não é só sobre violência, é sobre o custo de viver num lugar onde até o básico tem dono. Tem regiões em que os moradores são obrigados a pagar taxa até para fazer uma roda de capoeira. Valeu, eu chutei um bebê reborn. Deixa eu ver aqui. É, tinha ficado pra trás mesmo. Chutei um bebê reborn tipo R$10. A solução pro Rio de Janeiro é isso aqui. https://www. Não, a taxa da capoeira é o tipo de coisa que o governo Lula faria. Não, na moral. A taxa da capoeira é o tipo de coisa que eu veria o Haddad propondo, sabe? Não, vamos fazer a taxa da capoeira. Pronto. Um dos relatos do estudo conta que atividades culturais, como feiras e eventos, só podem acontecer com autorização informal e pagamento, claro. Segundo um entrevistado, A taxa da capoeira, a taxinha da capoeira. A taxinha da capoeira, caralho. A taxa da capoeira é foda, bicho. Ô, na moral, a taxa da capoeira. Mano, não dá, mano. A taxa da capoeira, cara. Pariu. você quer fazer algum ato no centro de Campo Grande, você tem que pedir autorização. E não é autorização para prefeitura. Taxa. Mas talvez o mais curioso e assustador é que em muitos desses lugares a sensação é de tranquilidade. Mesmo com ameaças, extorsão e Porque esse povo se habituou a isso, porque a força da violência. O monopólio da violência não existe na cidade do Rio de Janeiro. Ela é dividida entre o Estado e a milícia. E a milícia se faz presente. Não quer pagar a taxinha da capoeira, vagabundo? Vão quebrar tua perna. Não quer pagar de novo? Eles vão explodir sua cabeça, tá ligado? É isso. É assim que a banda toca, sabe? É ali. Se faz presente o tempo todo. E acabou. Pronto. Então as pessoas... Ah, tá. Ah, ele serviu de exemplo? Então eu não vou me revoltar, vou ficar quietinho aqui na minha. Eu quero viver minha vida em paz. Ah, vou ter que pagar mais internet? Vou pagar mais caro no CVNet. É assim que a banda toca, pô. Pisou no pé, levou bala. Na nuca. E pronto. e violência, há quem diga que é tranquilo morar nesses locais. E essa percepção não é por acaso. Ela vem do controle total. Não há confronto aberto, como nas áreas de facções rivais. Não tem tiroteio o tempo todo. E pra muita gente... Não cai em fake news, o crime organizado não vai taxar capoeira. Mas vou te falar, cara, tudo que o Thales tá falando aqui é mentira. Sabe o que é mentira? Porque no Brasil é crime você portar arma de fogo sem autorização. Então, tudo isso daqui é fake news. Beleza? Então, esse daqui é um mundo paralelo. Eu não sei que mundo que o Thales vive.
tá ligado? Mas isso daqui é mentira. Tudo isso daqui é mentira, porque é crime ter arma de fogo no Brasil. Sem autorização do Estado. A ausência do caos é confundida com segurança. Só que isso não significa paz. Significa que o poder está consolidado, que já não há disputa, que a milícia manda e todo mundo sabe disso. Olha esse lugar. Olha a minha mentalidade aqui de capitalista safado. Se você demolisse essa favela, revitalizasse as casas que fossem possíveis de serem revitalizadas, que não tivessem o risco de destruir, e essa área fosse vendida tá ligado? Ele libera a especulação imobiliária pra ter um retorno, tá ligado? Você libera a especulação imobiliária, tem uma taxa ali bem alta que o Estado vai cobrar pra reconstruir prédios come blocos pra esse povo ter uma dignidade, tá ligado? Mas daí come bloco decente, tá ligado? Fazer um apartamento de, sei lá, 100 metros quadrados, tipo, é isso, sabe? Cobra, faz esses morros aqui que serão liberados pra rico comprar, o metro quadrado mais caro do planeta, sabe? Faz uma porra dessa, tipo, pra financiar, tipo, destrua essa favela, construa palácios aristocráticos, faça apartamentos de 100 metros quadrados e vá, pô. Tá entendendo? E é isso, sabe? Eu acho que vocês fariam esse acordo? É desumano demais? Acabar com a favela, deixar rico comprar isso dali e dar um apartamento decente pra esse povo? Eu acho que seria uma forma ok de você financiar essa porra, sabe? Mata a favela, transforma tudo isso daqui em uma gigantesca Beverly Hills e come bloco pra pobraiada ter dignidade. Óbvio, campos de reeducação. E aqui a gente começa a entender como essa lógica não está restrita às periferias. Ela avança por toda a cidade, inclusive por bairros de classe média e até É desumano pra cacete, disso isso faria esse acordo. alta. Ainda Cara, pensa que as casas que permaneceriam ali e revitalizadas, elas iriam se valorizar pornograficamente. que de formas diferentes. Na Barra da Tijuca, por exemplo, o estudo mostra que mesmo onde não há confronto armado, há uma intensa atividade imobiliária associada a interesses milicianos. Você pode ir nesses bairros e não perceber. Quando passa por uma nova obra ou 500 favelas são possíveis de restaurar e fazer igual na Grécia, o resto tem que ser demolido. Ok, faria esse acordo. uma fachada bonita, pensa que as coisas estão prosperando. Até estão, mas é o crime que está prosperando. Você vai até uma padaria, uma loja, até o metrô, você muitas vezes não percebe. Crescer vagabundos, você leva saneamento, água e esgoto para essas favelas e, sabe, aterra todos os fios, tá ligado? Fiação subterrânea. Civiliza esse povo. Percebe a presença deles, mas eles estão lá. Outra forma de ampliação do seu lucro é controlando alguns hospitais, como o Hospital Geral de Bom Sucesso, onde os milicianos controlam quem será atendido e cobram taxas pelo atendimento. Não, cara, eu não quero estragar o Mato Grosso, não, velho. Deveria ser acessado por todos. E existe até a Milícia Marítima, que é uma milícia que obtém informações privilegiadas do Ministério da Pesca e Agricultura. Os milicianos adquirem conhecimento de quem não tem licença para realizar o serviço e se aproveitam desses pescadores sem licença para cobrar valores semanais como uma forma de pedágio. Vou dar uma olhada no véu. De imóveis num prédio ou terreno e não sabe que ele faz parte disso tudo. Terrenos são invadidos e vendidos ilegalmente, prática conhecida como grilagem. Prédios são erguidos sem qualquer fiscalização e o lucro vai para quem domina a terra, muitas vezes por meio da força. A região administrativa da Barra da Tijuca, embora apresente predomínio de grupos milicianos, possui uma intensa atividade imobiliária que se dá em áreas onde não há controle armado visível. Ou seja, mesmo sem violência aparente, o modelo de cidade criado por esses grupos também opera no asfalto, em áreas comuns, com fachada legal, CNPJ e anúncio em outdoor. No Rio de Janeiro, o que era crime virou serviço, e o que era exceção virou regra. Esses grupos não só controlam territórios, eles organizam a cidade definindo preços, impondo normas, arrecadando impostos e até controlando o transporte. E fazem isso com a força de quem não precisa de autorização oficial. A cidade acabou se adaptando, e o criminoso que deveria... Mano, não dá, cara, não dá. Aqui não, mano, nossa senhora.
Tá ligado? Tipo, arrancar a favela desse lugar é tipo equivalente de você limpar craca. Tipo, quando você tipo, tem aquele monte de molusco, aqueles bichos que você tem que tirar das comportas de Itaipu. É a mesma coisa, tá? Você vai ter que tirar toda essa. Tipo, limpar esse morro e deixar ele voltar a ser um morro limpo. Tipo, isso daqui é a área de risco número 2. É derrubar e reflorestar, irmão. Isso daqui não pode sequer ter especulação imobiliária. Pelo amor, tirar craca da casca de tartaruga. Tipo, essa porra não dá, mano. Aqui não tem condição. Agora aqui, ó. Aqui dá pra você ter especulação imobiliária de rico, sim. Aqui dá. Aqui vai tomar no cu, né? Não dá, sabe? Aqui é do zero. Aqui dá pra demolir, fazer especulação e levantar come bloco na região. Ia ser combatido pelo Estado, agora age como se fosse o Estado. Enquanto isso, o próprio Estado, que deveria proteger a população, age Nossa, sem condição, bicho. Omisso ou dependente. Porque em muitos casos é conveniente que Sem esses condição, grupos velho. assumam a função de organizar o território. É mais barato, mais eficiente e mais previsível. Só que também é mais perigoso. Tem que demolir e fazer estágio. No Rio de Janeiro, o crime ocupa o lugar do Estado e o Estado aprende a conviver com o crime. Esse é o verdadeiro paradoxo. Mas essa convivência não acontece por acaso. Por trás dessa estabilidade existe um sistema bem armado de proteção, acordos e interesses que mantém tudo funcionando, de dentro das próprias instituições. Então, como o Estado virou parte da engrenagem do crime no Rio de Janeiro? Ainda falta uma parte essencial de toda essa história. Como as milícias conseguem se manter. Se demolisse alguns desses prédios aqui pra levantar prédios muito maiores pra fazer come block. Sabe? Tipo, você ia pagar um valor obsceno. Tipo, sei lá, 3 vezes o valor de mercado pra cada morador desses prédios, mas, sabe? E levanta come block no lugar, mas tipo, sei lá, prédios de 40 andares. Mete o louco, tá ligado? E soca a gente ali. Vambora. Manter tão fortes por tanto tempo? Ah, é caro, eu sei, cara. A gente quer civilizar uma cidade, é caro. A resposta não tá só na Vambora. Isso é arranha-céu, sabe? Processo de arranha-céuzão do Rio de Janeiro. força ou na ameaça. Tá também em algo bem mais profundo e mais difícil de combater. O apoio e a proteção que esses grupos recebem de dentro do próprio Estado. E quando falamos de Vai estar tudo longe. Estado, A gente tem muito prédio abandonado, derruba a p toda. não estamos falando Cyberpunkização. Não, eu quero mega blocks aqui. Tipo, é isso, ó. Eu quero isso daqui pro Rio de Janeiro. Eu quero mega prédios. Aqui, ó. O futuro do Rio de Janeiro é esse daqui, ó. Apreciem a visão do Rio de Janeiro em 2030. Ele será assim. Esse é meu projeto, essa é a minha proposta. Beleza? Isso daqui sequer é viável, mas... Peraí. É inviável, engenheiros do chat, essa porra aqui é inviável mesmo? Fazer um mega prédio desse tamanho é muito idiota, né? Eu acho que é totalmente inviável essa. Deixa eu sonhar, é só querer, irmão, é só querer, deixa eu sonhar, deixa eu sonhar. No meu coração pode. do território do Rio de Janeiro, mas Já existiu? Não existiu essa porra possível, isso aqui é sim de impossível. todo o aparato público oficial, os políticos eleitos, Isso é idiota e caro, foda. a polícia, o judiciário, os órgãos que deveriam garantir a ordem e proteger o cidadão. Cara, um prédio de 40 andares dá o quê? Uns 100 metros? Alguma coisa absurda e ridícula assim? Vamos levantar uns 300 prédios de 100 metros na cidade do Rio de Janeiro, tá ligado? Vai ser lindo, confia no plano, porra. De acordo com o relatório da Fundação Heinrich Böll, o que caracteriza uma milícia enquanto tal é sobretudo a participação de agentes públicos, como membros do judiciário, parlamentares e policiais civis e militares da ativa e reserva. Ou seja, não é só uma organização criminosa com um domínio territorial. A milícia é, acima de tudo, um projeto De 120 a 160 metros. político. E é aí que mora o problema. Porque não dá para combater o crime quando o crime está infiltrado nas mesmas instituições que deveriam combatê-lo. Vambora, pô. É isso aí. É a cidade com o maior número de arranha-céus do planeta. Tem deputado eleito com base em voto de cabresto. Tem policial que faz vista grossa. Tem vereador que atua diretamente para aprovar interesses do grupo em sua área de influência. E tem fiscal que simplesmente finge que não vê.
É possível afirmar que as prefeituras e seus órgãos de fiscalização simplesmente fingem ignorar esses empreendimentos. E não é exagero. Em muitas áreas dominadas pelas milícias... Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Ah, é o centro histórico, caralho, eu sei, demole tudo, foda-se. Demole esta merda. Chama um bom arquiteto pra desenvolver um design neoclássico, neocolonial, sabe? Para prédios de 120 metros. E deixa o Rio de Janeiro esteticamente lindo. Sabe? É isso. Pronto, sabe? Pega esses... Não, você não entendeu, você não ouviu minha ideia? Esse prédio velho caindo aos pedaços, ele só vai... Esse design só vai ter 120 metros agora. Emirados Cariocas Unidos, tem petróleo aí. Design imperial, sabe? O que vocês acham? E aí, reconstrói o Palácio Monroe também, no processo. Então, já resolve. Aí, ó, cara, puta. E enche de favelado. A melhor parte do plano é que... Quem vai popular quem que vai ocupar essas casas? Pobre. Favelado, ex-favelados. Reeducados. Então, é isso, tá ligado? Vai ser um processo de reeducação desse povo, ele vai parar de falar cara de quê e falar por causa de quê, sabe? Num sotaque inteligível, sabe? Esse é um processo longo, sabe? Enquanto os prédios estão sendo levantados, esse povo tá preso num centro de reeducação, sendo treinado para voltar a conviver em sociedade. Bom, né? Construção civil avança sem alvará. Os lacradores do MST e MTST não vão deixar. Ah, cara, eles não vão reclamar, porque eles vão estar presos nos secotins, tranquilo? Então, eles não vão ter opinião, eles vão estar presos lá comendo. Eles vão estar presos no subsolo comendo chuchu com macarrão. Sem licitação, sem nada. Prédios são erguidos em áreas públicas vendidos à margem da lei e ninguém faz nada. Eles são literalmente terroristas, cara. Eles vão estar presos. Além da blindagem... Pô, o Rio de Janeiro vai ser lindo, cara. Vai ser lindo, lindo e aristocrático. O futuro do Rio de Janeiro será lindo e aristocrático. Institucional tem também a questão da segurança pública seletiva. Enquanto algumas áreas vivem operações constantes, outras simplesmente não são tocadas pelas forças policiais. Em 27,7%. Não vai ser um Come Block, vai ser um Imperial Block. Valeu, Cuca. Tipo R$10. Se o Rio fizer um bloco soviético, vamos ter uma favela vertical maior do que a que tem em Caracas, https. O povo será reeducado. Não vai ser uma favela, porque o povo vai ser reeducado, sabe? Eu acho que a prova final para o ex-favelado receber a posse do seu lindo apartamento em arquitetura neo-imperial será recitar de cabeça Fausto. É exigir demais? Tô pedindo muito? De cabeça, ele vai ter que recitar Fausto. Em frente a uma banca avaliadora. É recitar, sabe? É isso aí. Centro dos bairros sob o controle de grupos Não, saber o hino nacional é muito pouco. Não, vai ter que recitar um livro de... armados. Vambora. A predomínio das milícias. E, no entanto, transformarão os favelados em aristocratas. Apenas 6,5% das operações policiais realizadas no ano de 2019. Você tá cara de quê? Cara de quê? Tá ligado? Entra o favelado do cheiro de pneu queimado e vai sair um. Cara de quê? Quer me aprisionar no mundo material? Não aguento mais o fardo desta realidade. Quero obter a paz que transcende a carne. Quero obter o conhecimento espiritual necessário para que minha alma transcenda a sua origem divina que há de direito. É isso, pô. Irmão, aqui não tem reclamação, aqui apenas propõe soluções. Ah, é inviável, é idiota. Mas é uma solução. Mr. Psitipou R$10. Eu chegando no prédio de 100 andares, https, Não vai tomar no
Status é Tá da barra frente do mano, nós tá passando 1927177. perfil indiana com vários fuzil. Baile lotadão, neurose é pra quem tem. Nós tá no quadrado, quem me viu mentiu. No meu camarote, é caixa de lança, bebida cara aí, muita piranha. E o fiel de raça pra apertar maconha, que é balão no caldo, vai ter toda hora. Olha a cor dessa água, que ele... Mano, eu quero correr de biga. Olha a Pariu, eu quero correr de biga, mano. Os caras tão correndo de biga. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, é realmente a Bronze Age Mindset. Cara, não se vê isso desde desde a antiga Constantinopla. Puta que pariu, mano. Não dá, a gente tem que restaurar o Rio de Janeiro mesmo. Não dá. Ocorreram nesses bairros. Um processo necessário. Continuando. Compare isso com os bairros controlados por facções de tráfico, onde se concentram 40,9% das operações. A diferença é gritante. E esse dado levanta uma questão incômoda. Se a milícia domina mais território... A restauração... o modelo ideal para o estado do Rio de Janeiro será a restauração do estado da Guanabara, o estabelecimento de uma república consular, sabe? Com eleições anuais não. Bienais, cada 2 anos, eleição de 2 cônsuls que vão tocar a manutenção e o governo da cidade. Eu acho que seria uma forma boa de você resolver esse problema. Do que o tráfico, por que o foco das operações policiais está quase sempre do outro lado? A resposta porque sim. Porque eu quis. está na percepção de tranquilidade que muitos Foda-se. Sem reeleição. Sem reeleição. moradores relatam. Só que essa tranquilidade é falsa. A tranquilidade seria antes um indicador da estabilidade dos acordos entre as polícias e os grupos armados, do que de uma atuação menos Desculpa, que eu quero. violenta por parte da milícia. Ou seja, nas áreas controladas pela milícia há menos tiroteio. Não porque há menos violência, mas porque o controle é mais estável e a atuação da polícia é muito menor. Entre 2017 e 2020, por exemplo, apenas 2,97% dos tiroteios envolvendo forças de segurança aconteceram em áreas dominadas pela milícia, enquanto 78,8% ocorreram em favelas sob domínio de facções de tráfico. Isso cria a impressão de que não acontece nada nessas áreas, mas na prática elas estão entre as regiões mais violentas da cidade. Segundo outro estudo citado no relatório, os bairros dominados por milícias apresentam algumas das taxas mais altas de homicídios no estado. Ou seja, a ausência de confronto visível não é sinal de paz. As milícias aprenderam a jogar o jogo da institucionalidade. Cara, olha essa. O nível da rua tá aqui. Olha onde tá o nível da rua. Primeiro andar. Segundo andar. Terceiro andar. Quarto andar. Quinto andar. Foi um engenheiro que levantou essa casa? Não. Não. Foi o Krebson, sabe? Pedreiro que levantou essa p... ao longo de 10 anos. Física que se f... o seu Zé. E vamos fazer mais. Não, óbvio que vamos fazer mais. Ela tá pronta pra levantar mais um aqui. Elas se adaptaram. Pare, mano. Tem que destruir essa p... Com acordos silenciosos, menos barulho e mais controle, elas se tornaram praticamente invisíveis ao sistema repressivo, mesmo enquanto continuam extorquindo moradores, ameaçando dissidentes e lucrando milhões. E o mais perigoso, elas não agem sozinhas. Existem redes, alianças e interesses compartilhados entre criminosos, políticos, empresários, servidores públicos e até setores do judiciário. É por isso que, no fim das contas, o combate às milícias é sempre tímido, fragmentado e ineficaz. Porque, para combater de verdade, seria preciso mexer nas próprias bases do poder. E aí o paradoxo se completa. No Rio de Janeiro... A solução, talvez, para esse problema seria uma intervenção federal e a utilização de forças de segurança de todos os estados da federação. Tipo... Paraná vai fornecer parte da Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sabe? De forma aleatória. De forma completamente aleatória. Sabe? Isola a cidade de forma completamente aleatória. Traz forças policiais de outras regiões.
sabe? Quem que vai selecionar? Vai ser uma bancada de burocratas de Brasília, também selecionados de forma aleatória, sabe? Monta de forma completamente randômica essas pessoas. Exército não, polícia mesmo. E traz pra cá, sabe? Pra cá. Graças a Deus não tô lá. Leva pro Rio. E eles vão tocar essa operação de guerra e eliminar milícias e o Comando Vermelho. Acho que seria uma forma funcional, sabe? O crime que Talvez. deveria ser Com supervisão do exército também. enfrentado pelo Estado é protegido por ele. O poder que deveria garantir justiça e igualdade se ajoelha ou se vende para grupos armados e a população, como sempre, é quem paga Ou traz a aqui e mata. a conta. E você concorda com isso? E o que acha dessa situação que vive o Rio de Janeiro, onde a tranquilidade muitas vezes esconde um problema muito mais profundo? Comenta aqui abaixo e me conta também o que achou desse vídeo. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele para levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela antes que essa... Veja lá depois, otários, pô. Quem sabe o que tá falando? É isso aí, o Rio de Janeiro só se resolve através de uma guerra. Pronto. Uma guerra de armas e uma guerra no intelecto desse povo bestializado.